O objetivo dessa videoconferência é apresentar um agente de inteligência artificial criado por mim, utilizando o ChatGPT versão comercial. Essa versão comercial do ChatGPT permite criar GPTs, criar um sistema específico, customizado, onde eu posso alimentar com dados personalizados, instruções personalizadas, base de conhecimento personalizado, para que o ChatGPT responda da maneira como eu estou programando, que eu estou configurando. Então, no caso, eu estou criando um agente de IA, um GPT de IA, para corrigir redações do Enem. Isso porque a Caltech agora está se aprofundando em simulados do Enem para preparar os alunos do ensino médio a ter um bom desempenho nesse exame nacional, que é base para ingresso numa universidade. Bom, então agora eu vou explicar como funciona o meu GPT, tá certo? Então eu passei o link para alguém, a pessoa entra, vai cair nessa tela aqui, não é? Então a primeira coisa, eu criei 3 botões aqui para ajudar o usuário a entender como funciona o GPT. Então, por exemplo, explique como deve ser estruturada uma redação no Enem. Então aqui eu criei um prompt para explicar como é que é uma redação no Enem e quais são os critérios. Então, a primeira coisa que eu sugiro que o aluno utilize o meu GPT é clicar nesse botão no meio aqui para ele entender a lógica que foi montada. Então eu clico aqui, Aí ele fala que a redação é dissertativa argumentativa, composta pela introdução. O que é a introdução? O que é o desenvolvimento? A introdução, e a conclusão. Então, aqui na introdução, o aluno deve apresentar o tema. Deve conter apenas um parágrafo. É recomendável apenas um parágrafo. O aluno deve contextualizar o tema, apresentar a tese que será defendida no desenvolvimento. Por exemplo, ele vai falar sobre inclusão digital. No Brasil, ele vai falar que a inclusão é desigual. Cada região está diferente a inclusão. Então, ele tem que colocar o que ele vai abordar nessa redação. Desenvolvimento, aqui é a parte onde ele defende o ponto de vista com argumentos. Deve conter de 1 a 2 parágrafos ou até mais parágrafos. Mas não recomendo que ele crie muitos parágrafos, porque senão estressa lá o cara que está corrigindo. Então, normalmente, na regra, que você deve colocar até 30 linhas no conjunto inteiro. O argumento deve ser fundamentado com informações, fatos, dados estatísticos e exemplos. Então, quanto mais você enriquece as argumentações que você fez aqui na introdução, maior será a sua avaliação. E a conclusão é o último parágrafo. A conclusão, você deve resumir os pontos principais discutidos e apresentar uma proposta de intervenção que solucione o problema. Não basta você só ficar falando da inclusão, que no Nordeste é baixa a inclusão digital, tem pouco computador, no Sudeste tem muito. Você tem que propor como melhorar a inclusão. Você pode colocar, o governo deveria implantar laboratórios, cursos de formação nas escolas públicas do Nordeste. Você tem que propor intervenções, melhorias. E a intervenção deve respeitar os direitos humanos. Então, você não pode colocar preconceito, racismo. Você tem que evitar ser politicamente correto. Senão, ele até pode zerar, pode até desclassificar a sua questão. Critérios de avaliação. Então, a redação vale 1000 pontos e tem 5 tópicos que ele avalia. Domínio da escrita formal. Então, avalia o uso correto da gramática, ortografia, pontuação. Então, para você ter uma boa pontuação no item domínio da escrita formal, você deve evitar erros ortográficos, erros de concordância. Vale até 200 pontos. Se você não errar nada, você tem 200 pontos. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. É óbvio, Você está falando de inclusão digital, todo o texto tem que ser de inclusão. Então, se você fugir do tema, ele desconta pontos. Se você não fugir, 200 pontos. Se você estiver dentro do tema. Então, isso aqui é uma pontuação fácil aqui. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos. Quer dizer, você tem que argumentar bem.
avaliar todos os seus argumentos, deve ter uma linha de raciocínio clara e coerente, né? Tem que ter lógica que você está argumentando. 200 pontos. Essa é o que mais pega, acho que é um dos partes mais difíceis da redação é a argumentação. O quarto tópico, conhecimento do mecanismo linguístico necessário para a construção da argumentação. Ó, ele avalia o uso de recursos coesivos que garanta a fluidez e coesão do texto, inclui o uso correto de conectivo, pronome e outras estratégias. Então, por exemplo, entre uma frase e a outra, você tem conectivos, por exemplo, porém, contudo, entretanto, e, mas, logo, né? Tudo isso, ele vai analisar se está correto o uso desses conectivos, se está com fluidez, se está com lógica. Vale 200 pontos. Isso aqui também não é muito simples de tirar 200 pontos. E por fim, elaborar respeitando os direitos humanos. Ó, né? Então, para poder respeitar o direito humano, ser coerente com o argumento desenvolvido. Então, aqui ele analisa se você está sendo preconceituoso, politicamente incorreto. Você não pode falar coisas racistas, sexistas, machistas, né? Que aqui vale 200 pontos. Aqui é fácil, né? Todo mundo quase ganha esses 200 pontos. Aqui é quase de graça aqui, né? Bom, então se você for bem nesses 5 tópicos, tá lá 1000 pontos na sua redação. Então, eu vou voltar aqui de novo. Então eu cliquei aqui, ó, explico como deve ser estruturado. Então isso aqui é muito importante porque, de certa maneira, ele orienta o usuário como fazer uma redação. O usuário não fica perdido, ele já tem todo um modelo de como ele criar e ele pratica esse modelo. Só isso já vai garantir uma nota razoável para ele. Já vai garantir, no mínimo, 600 pontos. Se ele não fizer nenhuma bobagem aqui, né, entendendo esse regulamento. Então esse aqui é o botão mais importante para iniciar. Aqui tem surgindo um tema. Vamos imaginar que o aluno quer agora colocar uma redação para poder testar se a redação sua está boa, para receber uma nota. Então, o aluno não tem ideia do que ele vai escrever. Então, o que eu fiz? Eu alimentei com todos os temas que já caíram no Enem desde 2009. São 17 temas, 17 anos. E ele vai aqui sortear um desses temas e aí a partir daí o aluno pode trabalhar. Então, clica aqui, ó. Aí ele vai lá na base de conhecimento e vai falar, ó, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, que foi tema de 2015. Esse tema aborda a questão da violência de gênero, um problema social relevante atual no Brasil. E agora aqui, ó, o aluno pode escrever redação aqui, ó. Né? Ele pode ir digitando a redação aqui, ó, tá vendo? Ó. Ou, o que é melhor, ele pode abrir um editor de texto, digitar no editor, copiar, colar aqui. Né? Porque aqui é muito ruim de ver a redação, é uma janelinha pequenininha. Ó. E você não pode dar Enter, porque se você der Enter, você entregou a redação. Você vai ter que ir digitando, ele vai mudando de linha sozinho. Ó. Então é ruim. Não é bom digitar aqui, né? Eu acho melhor digitar num editor de texto, copiar e colar. Mas eu vou fazer aqui, ó. Observe que eu fiz uma redação sem pé nem cabeça, não tem sentido nenhum. Eu vou dar um Enter, eu entreguei a redação. Ó, agora ele vai analisar. Ó. Parece que o texto não está enquadrado como uma redação dissertativa, conforme exigido pelo Enem. Sugiro que você refaça o texto. Ou seja, ele falou, não é uma redação válida. Então ele já sabe que o que você escreveu não é válido. Não é? Então, aqui já dá, o aluno pode escrevendo redações bem simples no começo, ele já vai orientando o que precisa melhorar. Ó, falta argumento, falta introdução. É muito bacana, porque o aluno pode começar bem devagarinho, trabalhando com os rudimentos da redação, e ele vai recebendo orientações e vai produzindo um texto melhor. O mais recente GPT que eu criei, e o mais útil é esse aqui, correção de redação do Enem, que eu criei na semana passada, onde eu fiz um estudo do Enem para definir qual é a estrutura de uma redação do Enem. Eu entrei lá no portal do INEP, que tem o regulamento de como é a redação do Enem, que ela é dissertativa argumentativa.
composto por 3 partes: apresentação, desenvolvimento e conclusão. Tem toda uma regra estrutural e tem uma regra de correção, que é baseada em 5 critérios. A melhor forma para escrever uma redação e submeter lá ao GPT que eu criei, seria você usar um processador de texto como o Word aqui, né? Eu coloquei o tema aqui em cima, ó, aqui em cima o tema, e aí eu redigi no primeiro parágrafo a introdução sobre a inclusão digital, né? Isso aqui é um tema que caiu no Enem já, tá? Então eu resolvi pegar um tema que já caiu e fiz uma introdução. Depois aqui 2 parágrafos de argumentação, né? E por fim eu fiz um parágrafo de conclusão com uma intervenção, né? Falando que deveria ser, para melhorar a inclusão, deveria implantar equipamentos, softwares em escolas públicas, né? Bom, então eu vou submeter essa redação para ver como o ChatGPT ajuda a desenvolvimento dessa redação. Então, olha que interessante, eu vou fazendo a inserção por fases, ó. Primeiro eu vou só colocar a introdução e o tema aqui, ó, né? Vamos ver se ele percebe que faltou o desenvolvimento e a conclusão, né? Eu só vou copiar isso aqui, Ctrl C, você dá um Ctrl C para copiar, vai lá no ChatGPT e aqui você dá aqui Ctrl V, ó, cola. Se você der um Enter ou clica aqui na flechinha, ele submete esse prompt, que tem o tema da inclusão digital e tem a introdução. Clico. Então o ChatGPT está fazendo análise aqui, né? Ele começa falando que a redação possui uma introdução clara, mas está faltando o desenvolvimento e a conclusão. Olha que legal. Ele percebeu que você não fez o desenvolvimento e nem a conclusão. Vou fornecer uma análise detalhada com base nas competências exigidas pelo Enem e sugerir melhorias. Então, na análise dele, o que ele falou? Estrutura da redação, introdução. A introdução está clara, apresenta o tema que será discutido, mencionando alguns avanços no Brasil e o principal desafio da inclusão. Sugestão, a introdução está adequada em um parágrafo. Então, ele gostou da minha introdução. Desenvolvimento, ó. Não há parágrafo de desenvolvimento. É necessário desenvolver argumento para defender o ponto de vista. Sugiro incluir 2 parágrafos. Causa da desigualdade, como falta de infraestrutura, consequência dessa desigualdade, impacto na economia, educação. Então ele mesmo sugere o desenvolvimento. E a conclusão também, ó, não há parágrafo de conclusão. É necessário concluir o texto, reafirmando os principais pontos e propondo ao menos uma intervenção para resolver o problema, como investimento em infraestrutura digital na região mais pobre, programa de educação digital acessível a todos, ó, né? Então ele vem lá, ó, domínio da escrita formal, 120, escrita clara, mas falta as partes de desenvolvimento e conclusão, a ausência compromete a coesão do texto, então ele já diminuiu porque está faltando, ó. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. 160. O tema foi compreendido, porém a discussão não foi completa. Então ele tirou ponto aqui. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ele tirou um monte de ponto. Ó. A introdução traz informações pertinentes, mas a ausência de desenvolvimento impede uma avaliação completa. Conhecimento dos mecanismos linguísticos para construção da argumentação. Deu nota 80 também. A introdução está bem estruturada, mas a falta de desenvolvimento e conclusão prejudica a argumentação. Respeito aos direitos humanos, 200. Ó. Não há elemento que desrespeita. Então, deu a nota total dos direitos humanos. Tá certo, eu não tive nada que desrespeitasse. Então, a nota é 640. Ó. Aí ele falou o seguinte, ó, sugestão de melhoria. Adicionar ao menos 2 parágrafos de desenvolvimento, incluir parágrafo de conclusão, assegurar que os parágrafos sejam conectados logicamente, revisão, fazer uma revisão para corrigir possíveis erros gramaticais de concordância. Né? Então, ele deu uma nota baixa, mas nem tanto. Né? Talvez o avaliador humano desse um valor mais baixo que isso. Né? Mas não deu para dar muito baixo, porque direitos humanos eu teve que dar 200, né? Que a introdução também estava boa, né? Então está razoável essa nota conforme a coerência da correção. Agora eu vou pegar
E vou fazer a mesma coisa colocando agora o desenvolvimento e vamos ver o que ele vai falar. Ó, eu vou agora cortar daqui até aqui. Ctrl C. Então agora eu vou fazer a argumentação. Só vai faltar a conclusão. Vamos ver o que ele vai falar. Ó, vamos Ctrl V e vamos submeter aqui na flechinha de novo a análise. Agora está mais completo. Só está faltando a conclusão. Vamos ver o que ele vai falar. Ó. Então ele está analisando. A estrutura está bem delineado. O desenvolvimento apresenta 2 parágrafos, né? A correlação entre a inclusão e desigualdade disponível de recursos. Desigualdade educacional que impede o acesso à tecnologia. Conclusão. A redação está faltando conclusão. Então ele já detectou que está faltando. Ó. Avaliação e nota. Domínio da escrita formal. Nota está 160. Redação tem escrita, mas apresenta alguns erros gramaticais de concordância, como conectividade. Ó, conectividade. Está errado aqui. Ó. Então ele já mandou corrigir. Diminuindo as oportunidades, ao invés de diminuindo, ó, diminuindo as oportunidades. Aqui está diminuindo as oportunidades. Eu não sei onde está o erro aqui. As oportunidades. Ah, está aqui no singular. Diminuindo as oportunidades. Tá. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. 180. O tema foi compreendido e abordado. Então ele deu uma nota alta agora. E selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões. Ele deu 160, argumentos são relevantes, bem estruturado, mas a ausência da conclusão impede uma análise completa. Então, ele está sentindo a falta da conclusão. Conhecimento de mecanismos linguísticos, 160. Então, ele está falando que tem boa coesão, né? E mais tem alguns erros gramaticais. Respeito aos direitos humanos, ó, 200. Nota, 860. Então, correto. Eu coloquei agora o desenvolvimento, aumentou minha nota. Sugestão, adicionar conclusão, né? Correções gramaticais, revisar o texto, conectividade, ó, né? Aqui ele ó, oportunidade no singular tem que ser no plural. Ó. Coesão e coerência, melhorar a coesão entre os parágrafos para garantir uma transição mais suave e um texto mais fluido. Ó. Texto sugerido para conclusão, ele até sugere uma conclusão, ó. Ele sugere, olha que bacana. Né? Então, é feita toda uma análise, é muito bacana essa forma que ele está trabalhando, ele identifica o que está faltando. E, finalmente, vamos cortar o texto inteiro aqui. Ó. Vou pegar o texto inteiro, Ctrl C, vamos jogar aqui, ó, Ctrl V, e vamos submeter o texto todo agora. Vamos ver o que ele faz no texto inteiro. Ó. Então, vamos ver. Agora ele fala que a conclusão, sugere uma intervenção. Agora ele viu que está completo. Né? Então ele deu as notas aqui, ó. Né? Selecionar e conclusão 200. Olha a minha nota, 940. Ó. Então houve uma melhoria significativa. Essa nota é altíssima que eu tirei. Ó. Aí ele pede para revisar gramatical, melhorar a coesão, né? Textos revistos, aí ele faz uma revisão, tá, do texto. Então, na minha redação, que eu segui a regra, eu já consegui uma boa pontuação. Quer dizer, só conhecendo a regra de como eu devo escrever, você já garante uma nota razoável já. Né? E eu fui colocando em etapas e ele foi me ajudando a terminar a redação. Ou seja, as sugestões dele são excelentes e de fato ajuda na revisão. Para eu fazer um teste, eu resolvi fazer uma redação bem preconceituosa, cheio de problemas de direitos humanos lá. Vamos ver o que ele vai falar quando eu fizer uma resposta, uma redação incorreta do ponto de vista de politicamente correto. Ó. Uma redação que eu coloquei inteligência artificial e fiz um monte de preconceito, né? A inteligência foi criada pelos portugueses para suprir a falta de inteligência do povo lusitano, falta neurônio. Então eu critiquei, eu fiz um monte de coisa errada aqui. Vamos ver como é que ele vai fazer se eu submeter essa redação. Cheio de problemas para o ChatGPT. Vamos ver.
Ó. A redação apresentada, olha aqui, vamos ver, ó. Não está adequada para os critérios exigidos pelo Enem. Respeito ao direito humano, a redação contém conteúdo ofensivo, preconceituoso contra os portugueses e brasileiros, desrespeitando claramente o direito humano. Esse tipo de discurso é inaceitável uma redação do Enem. Ó. Domínio da língua portuguesa, há erros gramaticais ortográficos, o tema foi desviado. Quer dizer, está tudo errado a redação, né? Ó, desenvolvimento, ó. Sugestão de melhoria, né? Ou seja, ele nem dá nota, né? Ele nem dá nota. Ele deu nota aqui, ó. Deu a nota. Não, a nota revisada, né? Isso aqui é a nota revisada. Ele revisou o texto aqui, ó. A redação ele revisou. Mas a nota, ele não deu nota porque ele julgou que esse texto está muito ruim. Então, se o aluno fez uma redação muito ruim, ele também nem corrige, nem dá nota. Então, de novo, essa redação foi bem avaliada pelo meu GPT. Para servir também de referência para o aluno, eu resolvi pesquisar na internet redação nota 1000. Aí não é nem para botar no GPT, mas para mostrar para o aluno como é que é uma redação que é considerada perfeita pelos avaliadores. É importante também. E aí eu não usaria nem o GPT, eu passaria o documento para o aluno. Quer ver? Ó, vou mostrar aqui. Ó. Eu criei temas de redação do Enem, ó. Redação nota 1000 no Enem, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei para cada ano e fui pesquisar o tema que caiu. E aqui eu coloquei uma redação que tirou nota 1000 no Enem. Ó, então, em 2023, aí o aluno lê essa redação para tentar entender por que ela tirou nota 1000. Ó. Em 2022, ó, desafio para a valorização da comunidade de povos tradicionais. E aqui tem uma redação nota 1000. Ele vai perceber alguns padrões. Lendo, eu percebi alguns padrões. Por exemplo, sempre tem citações de autores, ó, Cidadania, Milton Santos, tem dados estatísticos. As redações nota 1000 sempre tem citações, eu já percebi. Estatísticas, ó, Nísio Silveira, tem referências, né? Então, todas as que tiraram 1000 tem citações, tem dados estatísticos. Eles argumentam bem, corroborando, ó, o IFAM, fala o que é o IFAM, traduz a sigla. Então, é muito importante ler as redações nota 1000 para entender o padrão dos avaliadores. E aí, olha que interessante, ó. No ano de 2010, ó, o trabalho da construção da dignidade humana, eu li essa redação aqui, ó. Eu achei muito fraco. Eu achei que a argumentação está fraca, tem erros de português, a construção frasal está ruim, ó, pois não consegue melhores. Olha que frase horrorosa aqui. Essa redação jamais mereceria nota 1000. Então o que eu fiz? Eu peguei essa redação e joguei no GPT para ver o que o meu GPT vai falar dessa redação, que eu achei ruim, ó, essa redação. Então eu vou dar um Ctrl C, vamos ver o que vai acontecer se eu pegar essa redação, que eu achei que não vale 1000, que foi avaliada em 1000 no meu GPT. Então, ó, eu vou dar um Ctrl V e vamos pedir para ele analisar. O GPT está analisando a redação que ganhou nota 1000 em 2010. Ó. Então ele está falando, tem introdução, tem desenvolvimento, né? Tem conclusão, a estrutura está certa, né? Ó. Pontuação, domínio da escrita, 160, aí ó, já tirou 40 pontos aqui, ó. Mas há pequenos erros de pontuação, a construção que poderia ser melhor elaborada. Eu também acho, está mal escrito. Então, ó, eu concordo com o GPT e não concordo com os avaliadores do MEC. Ó. Compreender o tema, 200 pontos. Sim, ela compreendeu o tema realmente compreendeu. Selecionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões. Olha, ó, 160, ó, tirou ponto. Ó. Os argumentos são relevantes, mas poderiam ser mais aprofundados, com exemplos concretos e dados estatísticos. Está muito superficial a redação.
4. Conhecimento dos mecanismos linguísticos de construção da argumentação. De novo, ó, tirou ponto. Ó. A apresentação é clara, mas a transição entre alguns parágrafos poderia ser mais suave e coesa. Respeito aos direitos humanos, 200. Aí, ó, 880. Ou seja, tirou 120 pontos. Sugestão de melhoria. Adicionar dados estatísticos, exemplo específico, fornecer os argumentos. Por exemplo, mencionar estudos ou pesquisas que evidenciam a relação entre baixo salário e qualidade de vida. Melhorar a coesão textual, utilizar conectivo para suavizar a transição entre os parágrafos, garantir que o texto flua de maneira mais natural. Correções gramaticais de pontuação, revisar o texto para corrigir pequenos erros e melhorar a clareza das construções frasais. Ou seja, o GPT está melhor que os avaliadores do MEC. E olha bem que depois de, quando uma redação do Enem é passada por 2 avaliadores, se a nota dos 2 divergirem, é chamado um terceiro avaliador. Então, no mínimo, 2 avaliadores deram nota 1000 para essa redação. Como é que pode? É nitidamente uma redação fraca isso aqui. Então, mostrando que o IA pode, de fato, contribuir, né, não apenas para automatizar o processo de correção, mas para ganhar substância, para ajudar, de fato, o aluno a melhorar a redação. Então, eu estou muito otimista com o uso desse GPT de redação, que agora eu vou aplicar em agosto em algumas escolas, né? Eu vou aplicar no ângulo de Dracena, né? Eu estou fechando um contrato com o ângulo para aplicar lá esse simulado. Eu vou aplicar lá no Colégio Militar da Bahia e no ETEC de Quatá, né? Então nós estamos fazendo um trabalho de aplicação tanto do simulado do Enem das provas de múltipla escolha, que é o quê? Ciências humanas, ciências da natureza, línguas e matemática, são 180 questões. Nós vamos aplicar essas 180 questões e a plataforma Visual Clarinet vai corrigir e orientar onde o aluno precisa melhorar, né? Isso a gente já faz. E nesse GPT de redação nós vamos pedir para o aluno escrever a redação e ele vai sugerir melhoras para preparar o aluno para o Enem agora em 9 de novembro. Estou bastante otimista com os resultados.